Olá, fala pobre mortal, bom dia galera! Como vocês estão? Tudo beleza? Vamos chegando aí, já falando de onde vocês são. Vamos começar aí mais uma aula do curso NEFIP, curso de extensão da UFJF, sobre educação financeira e investimentos. Hoje não teremos convidados, será somente eu e vocês. Nem mesmo o professor Marco pôde comparecer, tá? E ele só pediu para avisar que para assinar a lista de presença, precisa mandar um e-mail aí para ele, naquele e-mail submundofinanceiro@gmail.com. Só mandar um e-mail para ele com o nome completo, mesmo que você esteja assistindo essa aula gravada, tá? Seu nome completo e de onde você é, cidade, estado. Beleza? Foi o único recado que ele pediu para deixar para vocês aí. Deixa eu colocar o e-mail dele na tela aqui. Este é o e-mail, ó. Só mandar um e-mail para cá com seu nome completo, data, não, mentira, nome completo. Pode falar a aula também que você está assistindo, né? A data que você está assistindo essa aula e também o lugar que você fala, a cidade e o estado onde você mora. Beleza? Já aproveitem aí também, se você ainda não se inscreveu no canal, nós batemos aí 20 mil inscritos. Aperta esse botãozinho aqui embaixo e se inscreve e deixa um like aí no vídeo, tá? Pra gente poder começar. Espera aí que chegou meu cafezinho. E galera, seguinte, vocês têm acompanhado todas as aulas aí? Me fala aí quem conseguiu assistir todas as aulas ou quem ainda ficou faltando alguma. Quem ainda não conseguiu assistir todas. Para quem não sabe, a gente está com uma playlist lá, né, completa. Teve gente entrando aí agora no curso só, né? Que a gente fez algumas divulgações aí. E se você não assistir as primeiras aulas, talvez fique um pouco perdido aí para a aula de hoje, né? Então é legal você entrar lá na playlist, que fica aqui mesmo no meu canal, e vão ter aí todas as aulas. Essa aqui já é a 7ª aula, tá? Então assista todas elas aí, pô, aproveita aí essa semana e faz uma maratona aí, tá? Que vai ser mais interessante para vocês. E para quem tiver interesse também, essa semana, segunda-feira, começa um outro curso meu, que é a Semana do Investidor Iniciante, tá? Ela não é tão voltada para a educação financeira, e sim para investimentos mesmo, para a mentalidade do investidor e para análise de ações, de fundos imobiliários, um pouquinho do que a gente vai falar aqui, tá? Mas se você tiver interesse, né, lá nós vamos pegar desde o início também, de novo, tá? Aí vai ser um pouco mais resumido do que o Nefip aqui, porque vai ser tudo em uma semana só. Eu assisti, mas não todas ao vivo. Sem problema, Ederson. Não precisa assistir ao vivo, né? A gente está deixando gravado justamente por isso. E beleza, 50 pessoas já. Aí, ó. A maior parte assistiu todas? Duvido, hein? Duvido. A Gisele já assistiu não só isso, mas também os 19 vídeos do meu YouTube da playlist Primeiros Passos. Aí sim. Essa playlist é muito boa também para quem está começando. E, pessoal, eu queria começar a aula de hoje simplesmente dando a chance para vocês tirarem as dúvidas aí das últimas aulas referentes na verdade, a qualquer coisa. Pode ser sobre investimentos, pode ser sobre educação financeira. Tá? Eu preparei a aula de hoje para falar sobre investimentos, só que eu queria avançar um pouco mais nesse tema. Só que não adianta eu avançar aqui se vocês tiverem dúvidas básicas lá de trás, tá? Então, a partir das dúvidas de vocês aqui hoje, né? A gente vai ter aí pelo menos uns 15 minutinhos de tira dúvidas. A partir dessas dúvidas, eu posso readaptar aí a aula de hoje, que eu vou dar após as dúvidas, beleza? Então, mandem aí agora nos comentários
Quais dúvidas vocês ainda têm quando a gente fala sobre investimentos? Aproveitar aí que começou o ano, né? Todo mundo que está enrolando para começar a investir agora não tem desculpa. Sim, Gisele, esse outro curso que eu falei aqui também é gratuito. A Semana do Investidor Iniciante também é gratuita, tá? Por isso que eu divulguei aqui. Falem aí para mim. Quais dúvidas ainda restam aí para vocês começarem a investir? Por que vocês ainda não investem? Tá todo mundo já com conta aberta na corretora? Todo mundo aí já mandou algum dinheiro para lá? Todo mundo começou aí já a fazer seus primeiros investimentos? Ou não? Ou tá difícil? Cleonice, você tentou abrir essa planilha pelo computador? Pelo celular não dá, tá? Pelo celular não dá mesmo. Tem que ser pelo computador. Eita. Sobre ETF, mas qual a sua dúvida aí sobre ETF? Henrique, diz para nós. A minha opinião, eu acho que os ETFs são sim uma excelente opção aí para o investidor iniciante. Não só o iniciante, tá? Mas o investidor que quer investir bem, sem precisar ficar escolhendo as ações individualmente. Inclusive, tem aí grandes investidores que defendem mesmo que todos deveriam só usar ETFs. John Bogle, que sempre definiu isso, tá? Sempre defendeu isso. Porque ele acredita, né? A defesa dessa ideia é que a maior parte das pessoas não vai saber analisar tão bem assim e que se daria melhor se simplesmente estivesse seguindo a média do mercado. E aí, então, ETFs amplos aí, seguindo a média do mercado, né? Seria uma boa ideia para o investidor comum. Então, sim, eu sou a favor de investir através de ETFs também. Ao contrário de você investir em fundos de investimento, né? No fundo de investimento você vai ter ali um, um gestor tomando conta, né? E fazendo movimentações no fundo. E, além de que, mesmo esses gestores que têm um conhecimento muito acima da média do mercado, na maior parte das vezes não consegue ganhar da média, tá? Então você pode pesquisar aí, tem várias pesquisas que mostram que mesmo os fundos de investimento de ações, a maior parte deles, mais de 50% deles, não consegue ganhar do próprio Ibovespa, que é o nosso índice principal, tá? Sendo assim, né? E além disso, possuem taxas muito elevadas. E isso reduz ainda mais a nossa rentabilidade. Não é só porque, não é questão de, o cara é ruim. Não, não é isso, tá? Eles são muito bons, são os profissionais mais preparados para isso. Só que as taxas são tão elevadas que faz uma diferença muito grande lá na frente, quando a gente olha um longo prazo aí de 10 anos, 15 anos, né? Pô, você imagina, em 10 anos, 15 anos, o cara retirando 2% ali do seu patrimônio, né? Todos os anos, é muita coisa, tá? E tem muito fundo que tem até mais do que 2%, tem taxa de performance e tudo. Já os ETFs, eles vão ter ali normalmente uma taxa de administração de 0,3%, né? 0,4%. Então já é uma taxa bem reduzida. Claro que eles não vão ficar fazendo movimentações, por isso que eles conseguem cobrar mais barato, tá? Mas ainda assim, você vai ter ali o seu dinheiro rendendo a média do mercado, que no longo prazo já é muito bom, né? Você não precisa ter uma rentabilidade absurda. Você só tem que ter uma rentabilidade ok, que isso já vai multiplicar os seus investimentos, tá? E aí você não vai ter trabalho nenhum de ficar analisando ações. Entra uma vez por mês, compra um pouquinho lá, esquece. É uma alternativa interessante. A Nicole colocou aí, abrir conta na corretora. Isso é uma dificuldade sua, Nicole? Ou você está falando que abriu? Nilo falou, me fala do Gold 11. Gold 11 é um ETF agora que vai replicar um ETF americano, que esse ETF americano, ele compra ouro, tá? Não lembro exatamente se é ouro diretamente, algum título, tá? Algum contrato, porém, é uma forma de você se expor ao ouro aí a baixo custo também. Então, a gente tinha aí antes fundos de investimento, acho que eu cheguei a falar aqui com vocês, que investem em ouro, né?
Agora a gente tem o Gold 11, que ele vai ter uma taxa um pouco menor do que esses fundos que estavam disponíveis aí na corretora, tá? Então, ainda é uma boa opção, né? É ótimo que tenham várias opções para o investidor brasileiro, porém, se você simplesmente abre uma conta lá fora, no exterior, e compra esse mesmo ETF que o Gold 11 replica, que no caso é o IAU, você vai ter uma taxa menor, tá? Mas as duas são boas opções. Quero aprender como analisar ações. Boa, Pablo, vamos falar sobre isso hoje. Eu posso investir 20 mil ao mês. Qual estratégia de médio e longo prazo acha mais interessante? Me considero um investidor que aceita riscos maiores, mas sempre com consciência ao fazer as escolhas. Então, Guilherme, para te falar a verdade, a quantia que você investe, se vai ser 20 mil por mês, se vai ser R$ 1.000 por mês, se vai ser R$ 200 por mês, ela pouco importa. Não é que ela não importa, mas pouco importa. Por quê? Porque hoje em dia os investimentos estão muito acessíveis. Então, os mesmos investimentos que uma pessoa que tem 20 mil por mês para investir consegue ter acesso, uma pessoa que tem R$ 100 por mês consegue ter acesso também, tá? Então, isso não é um limitante. Agora, o que faz diferença é que se você tiver um patrimônio maior, já tiver uma reserva de emergência maior, por exemplo, né, e uma renda maior, você consegue correr mais riscos. E assim como você mesmo disse que aceita riscos maiores, né, você consegue ter um percentual maior aí de ações, de fundos imobiliários ou mesmo de ETFs, tá? De renda variável no geral. E vai aumentar o risco da sua carteira. Sendo assim, as possibilidades aumentam, né? E pensando em longo prazo, cara, eu acredito que ações e fundos imobiliários, né, os investimentos de renda variável no geral, eles são uma opção muito mais interessante, né? Por quê? Porque no longo prazo, normalmente, o que vai acontecer? A humanidade ela vai evoluir, tá? A humanidade está sempre evoluindo. Hoje em dia, né, 2020, 2021, a gente tem muito mais tecnologias, tem uma vida muito mais fácil, independente da sua classe social, do que as pessoas, sei lá, do século XV, tá? Então a humanidade ela vai evoluindo no longo prazo. E hoje em dia também, assim como a gente tem tecnologias e tudo mais, as empresas estão muito maiores do que eram há 20 anos atrás, que seja. Então, como a humanidade vai evoluindo, a bolsa de valores ela vai subindo também. Por mais que a gente veja sempre altos e baixos, né? Ah, veio o corona e caiu. Aí, depois veio. Agora a gente chegou no recorde de novo. Não sei se vocês viram aí, mas a semana a gente bateu 125 mil pontos. Já voltamos ao recorde, mais do que estava em fevereiro de 2020, antes da pandemia, tá? E aí tem gente que fica naquele negócio, né? Ah, vou esperar cair, vou esperar voltar. Mas não volta, não volta, tá? Não tem essa garantia de que vai subir um pouquinho e depois vai cair de novo. Porque não é simplesmente sobe e desce. No geral, ela está sempre subindo, tá? Porque a humanidade está evoluindo, as empresas estão lucrando mais, o país está se desenvolvendo, por mais devagar que seja, tá? E quando você tem boas empresas, essas empresas, independente dos, vai ter crise, vai mudar presidente, não sei o quê, não importa. As melhores empresas vão continuar sendo as melhores, tá? E essas empresas vão crescer, e isso vai te dar uma rentabilidade legal. E isso, no longo prazo, vai te dar uma renda passiva interessante. Um dinheiro que você não precisa trabalhar para ter esse dinheiro. Por isso, a ideia de que, se você está investindo para longo prazo, você deveria olhar com mais carinho para a renda variável. A renda fixa, hoje em dia, ela está pagando muito pouco, independente de qual seja o produto também. A taxa Selic está em 2%, então você tem uma rentabilidade muito pequena, tá? Aí, apesar de que, não, Rufino, mas eu vi lá que tem um CDB pré-fixado pagando 10%, 11% ao ano. Cara, mas isso aí, você normalmente vai ter que deixar o seu dinheiro travado lá por muito tempo, 10 anos, por exemplo. Eu vi um lá com vencimento de 2030, por exemplo. E, normalmente, são bancos com um risco maior. E aí é o risco de crédito. É um risco que eu acho que não vale tanto a pena você correr, né? Porque é o risco do calote mesmo. Às vezes você vai estar recebendo ali, ó, por vários anos, 10%, 10%, 10%, ok. Aí de uma hora para outra, acabou. Vai dar calote e não vai te pagar mais nada, tá?
E aí, apesar de ter a proteção do FGC, é uma dor de cabeça que você tem para ter uma rentabilidade que nem é tão alta assim, né? E sem liquidez, com seu dinheiro travado lá. Já na renda variável, você tem sim um risco de volatilidade, principalmente, né? Mas se você fizer boas escolhas, que é o que a gente vai falar aqui hoje, se você escolher as melhores ações, os melhores fundos imobiliários ou qualquer investimento que seja, você vai ter um risco menor do que você pensa, tá? Esse risco é bem menor do que você chegar e comprar um imóvel para alugar, por exemplo, ou construir um imóvel, comprar um terreno para construir um imóvel. O risco de investir em ações é menor, se você souber o que você está fazendo. Esse risco é bem menor do que você pegar e montar uma lojinha de roupa, ou montar uma lojinha com um amigo seu, tá? Porque aqui a gente fala, quando a gente fala de ações, a gente fala das maiores empresas do Brasil e do mundo. Empresas sólidas, empresas que têm, sei lá, 100 anos de existência, que estão sempre aumentando seus lucros já há muitos anos. Empresas que todo mundo usa diariamente. Não é simplesmente como eu tenho lá uma loja de milkshake. Não é a minha lojinha de milkshake, que começou há 3 anos, 4 anos. Tá? É uma loja, é uma empresa realmente gigante, de bilhões aí de lucro. Tá? Então, vou falar sobre isso com vocês na aula de hoje, tá? Sobre análise de ações. Mas vamos continuar aqui tirando dúvidas primeiro. Osnildo perguntou se os ETFs pagam dividendos. Não pagam. No Brasil, não pagam, tá? Teoricamente, os ETFs poderiam pagar. Nos Estados Unidos, por exemplo, a maior parte paga. No Brasil, quando as empresas que compõem o ETF pagam dividendos, eles pegam esses dividendos e reinvestem para você, tá? Não é que você perde esse dinheiro, mas ele não cai livre de imposto de renda na sua conta, como acontece com ações e fundos imobiliários. Quais as desvantagens dos ETFs? A desvantagem, primeiro, é que você paga uma taxa de administração, né? Então, querendo ou não, você vai ter uma taxinha ali. E segundo, que hoje em dia, as ações, elas têm uma isenção de imposto de renda. Quando você vende ali menos de 20 mil reais no mês e tem, mesmo que tenha lucro, você não precisa pagar nenhum centavo de imposto de renda. Assim como os dividendos também, eles são isentos de imposto de renda. Então, aquele dividendo que vai pingando na sua conta, que é parte do lucro da empresa, ele também fica isento de imposto de renda quando a gente fala de ações normais aqui no Brasil, né? Ações individuais aqui no Brasil. Já os ETFs, quando você tem um ganho de capital e faz uma venda, independente do valor que você venda, você vai ter que pagar imposto de renda de 15% em cima desse ganho. Lembrando, só em cima do lucro. Se você não tiver lucro, você não paga imposto, tá? E os dividendos, como eles são reinvestidos, eles seriam isentos se você estivesse recebendo direto da ação, só que eles estão sendo reinvestidos, então você vai acabar pagando um imposto sobre eles lá na frente, tá? Essas são as principais desvantagens dos ETFs. A vantagem é que você não precisa ficar analisando, você não precisa escolher, você só compra o ETF e não tem problema, porque lá no ETF já vai ter, sei lá, 70, 80 empresas diferentes, diversificadas. Então, você não precisa se preocupar tanto assim com diversificação. E aí eu vi outra pergunta aqui, né? Dizendo, não sei como escolher os ETFs, eu gostaria de... eu preciso diversificar entre eles também. E assim, os ETFs, você precisa diversificar muito menos do que com as ações, né? Você tem que lembrar que quando você compra um ETF, você vai comprar lá, por exemplo, o BOVA11. Você vai comprar o BOVA11, já são 80 empresas, 90 empresas, nem sei quantas são hoje, tá? Então, você não precisa ficar, não, vou ter 10 ETFs aqui. Não precisa. Você tem que ver quais empresas que compõem aquele ETF ali, e se quiser diversificar, você vai comprar algum outro que seja diferente daquele. Por exemplo, se você compra o BOVA11, você está comprando as maiores empresas do Brasil, as empresas mais líquidas. Se você compra o Small 11, você está comprando as menores empresas do Brasil, dentre as mais líquidas também. Mas são empresas diferentes. As empresas que estão no Small 11 não estão no BOVA 11. Então, você ter os dois pode fazer muito sentido. Porque você vai ter agora, na verdade, não 80 empresas, mas 150 empresas somando os dois, sei lá. Então, você vai estar já diversificando um monte de empresas do Brasil. A tendência é que a sua carteira com esses dois ETFs siga
a média do mercado, tá? Assim como agora tem o ETF de fundos imobiliários, né? Deixa eu lembrar o nome dele aqui, ó. Acho que é XPI, como é que é? XFIX, na verdade, tá? XFIX 11. O XFIX 11 agora ele vai replicar o IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários. Então, você comprando esse ETF, você também está exposto aí a fundos imobiliários. Então, pode ser interessante uma diversificação com esses três, né? Agora, você ficar comprando vários ETFs que sejam, como se diz? Sei lá, que tenham interseções ali, né? Que sejam sobrepostos, aí já não faz tanto sentido assim. A Ana Emília falou que já tem conta na corretora, já tem alguns investimentos lá, mas não consegue, e poupa com facilidade, mas não consegue investir, escolher os investimentos sozinha. Perfeito. É isso que a gente vai ensinar aqui e também na aula aí nessa semana do investidor iniciante que eu falei com vocês, tá? Que começa segunda-feira. Que lá a gente vai ter um tempo um pouco maior, ao mesmo tempo que é mais rápido. O Eunice falou que abriu já a conta na XP, mas quer aprender um pouco mais antes de investir. Boa. Interesse em Tesouro Direto e fundos imobiliários. Ah, e continuando a pergunta, né, da Lilian, que falou que tem dificuldade para escolher ETFs. Então, os ETFs eles servem justamente para você não ter dificuldade em escolher. É comprar a média e acabou, tá? Então, você só dá uma olhada lá em o que o ETF faz, o que ele replica. Pode olhar, por exemplo, o histórico dele, né, para ver se ele realmente rendeu mais do que o Ibovespa, por exemplo, se ele está pelo menos acompanhando o Ibovespa, ou o que ele está acompanhando, e aí você coloca ele na sua carteira. Simples assim mesmo. Não tem dificuldade para analisar. Não tem o que eu explicar para você, como analisa um ETF. Como aqui no Brasil são tão poucos ETFs, você não vai ter tanta dificuldade assim para escolher. É olhar realmente a taxa de cada um deles e onde eles replicam. Tem o IVVB11 também, que você vai investir em ações americanas. Então, olha só, você consegue fazer uma carteira muito boa, bem diversificada, só com esses 4 ETFs que eu falei aqui. IVVB11, o XFIX 11, BOVA 11, Small 11. Agora, quanto você vai ter de cada um deles, aí já é tema para alguma próxima aula que a gente falar de montagem de carteira, tá? Que é um assunto muito importante também. Para a gente determinar qual a porcentagem que você vai deixar em cada ETF ou cada ação, em renda fixa, em renda variável. Acho que a gente não falou disso ainda não. Vai ser tema para a próxima aula. O Luiz falou que quer ver se acessa esses investimentos esse ano, mas precisa um capital um pouco mais robusto. Então, Luiz, sempre que você ficar pensando assim, você nunca vai investir, tá? Por quê? Capital robusto é relativo. O que é capital robusto para você? R$ 1 milhão? R$ 1 milhão é pouco para muita gente, tá? Capital robusto para você é R$ 10 mil. R$ 10 mil é pouco para muita gente. Então, sempre vai ser pouco. Por isso que, ao mesmo tempo que é muito para muita gente, né? Então, não faz diferença isso. Você tem que começar, independente do quanto você tiver, pelo menos é essa a minha visão, para você dar esse primeiro passo. Porque você já precisa ir adquirindo essa experiência e adquirindo esse hábito de investir todos os meses, senão você nunca vai começar. E assim que você se inscreve lá na Semana do Investidor Iniciante, tem uma aula inicial de 10 minutinhos, tá? Onde eu mostro, não vou lembrar as continhas aqui agora de cabeça, mas eu mostro para vocês o quanto você começar antes, mesmo que com menos dinheiro, faz diferença lá na frente. Então, se eu não me engano, a conta lá é a seguinte: eu comparo uma pessoa que começou a investir com 21 anos de idade, investiu R$ 200 por mês até os seus 30 anos de idade e nunca mais investiu nada, tá? Nunca mais investiu nada.
Depois, eu comparo uma pessoa que ela começou a investir com 30 anos de idade, os mesmos R$ 200, só que ela investiu dos 30 anos até os 60 anos de idade, tá? Até os 60 anos de idade. Depois parou, tá? Quando chega nos 60 anos, quem você acha que tem mais? É o carinha que começou antes. A pessoa que investiu só R$ 200 por mês durante 9 anos, ela tem mais dinheiro do que a pessoa que investiu dos 30 aos 60, R$ 200 por mês. Só porque ela começou antes, mesmo tendo investido muito menos. Por isso que é importante você começar cedo, o mais cedo possível. E aí você fala, mas eu já tenho 40, já tenho 50, já tenho 60. Não, você já deu mole. Já deu mole. Só que quanto mais tempo você deixa passar, mais está piorando a situação. Menos você vai ter lá na frente. Mais tempo você vai levar para chegar no seu objetivo, tá? E essa pessoinha que eu falei aqui, que investiu dos 21 aos 30 anos, R$ 200 por mês, ela chegou a R$ 1 milhão lá na frente, tá? 1 milhão. Só deixando aquele dinheiro parado investido lá. Se quiserem ver essas contas exatas, tá? Aqui eu estou arredondando, mas se quiser ver as contas exatas, tá lá nessa aula. Juntando para investir. Isso não existe, juntar para investir. Você tem que juntar R$ 50 para investir. Beleza, aí sim. Você investe 50 pontos. Não existe isso, tá? Isso é desculpinha. Para de desculpinha. Deixa eu só... Um amigo me ligou aqui. Deixa eu só falar com ele. Lembrando aí, ó, quem tá chegando agora, hoje a presença vai ser por e-mail, tá? Se você quiser colocar seu nome na lista de presença, você precisa mandar um e-mail com seu nome completo, o dia da aula, a data da aula e de onde você está falando para esse e-mail aqui, ó. submundofinanceiro@gmail.com, que é o e-mail do Marco, tá? Manda um e-mail para ele lá, eu não tô anotando presença de ninguém, beleza? Quem cuida de presença, esse tipo de coisa, certificado, é só ele, nem adianta me pedir. Boa, chegando atrasado, antes tarde do que nunca. Tatiana falou, gostaria de começar a investir em uma carteira para os meus filhos. O indicado seria investimento de longo prazo? Pode se variar longo e curto prazo. Tatiana, olha só o que eu penso, tá? Eu tenho uma carteira para minha filha também. Minha filha, desde que ela tinha 1 aninho. O que eu penso? Primeira coisa, tá? É uma dúvida que sempre surge. Dá para investir? Menor de idade pode investir? Pode, tá? E é no nome deles mesmo. Você abre uma conta no nome deles e investe no nome deles. Por quê? Porque se for para investir no seu nome, porra, aí você está investindo para você, não é para eles, tá? Tudo bem que você vai bancar eles por muito tempo e tudo mais, mas beleza, tá certo. É uma opção, mas o dinheiro é seu. Você está investindo para você. Se você morrer, ele vai ter que pagar inventário e tudo mais, tá? É patrimônio seu. Tudo bem. Agora, o legal de você investir no nome deles é que você consegue ir passando ali todos os anos como doação, um pouquinho, que é isento, né? Cada estado tem uma isenção diferente. E aí, se acontece alguma coisa com você, pelo menos essa parte que já tiver no nome deles, eles não vão ter que pagar imposto. Então já é uma antecipação da sua herança, tá? É por isso que eu gosto de investir para ela, beleza? No nome dela. E nesse caso, se você quer investir então para o nome dela, né, dos seus filhos, na verdade, né? Você falou que tem mais de um. Você deveria investir, na minha visão, somente para longo prazo. Por quê? Porque o seu filho não vai precisar, né? A não ser que ele já tenha 18 anos, sei lá, mas ele não vai precisar tão cedo desse dinheiro. Então você investe para longo prazo. Aí você fala, filho, mas eu posso precisar para uma emergência de saúde dele. Não, aí não. Aí você está investindo para você. Então você nem passa para o nome dele. Por isso que você primeiro investe para você mesmo. Só faz sentido você fazer uma carteira para o seu filho se você já tiver a sua maior do que a dele. Porque senão o que vai acontecer? Qualquer coisinha que você precisar, você vai lá e vai pegar do dinheiro dele. Aí não faz sentido nenhum.
tá? Essa é a minha visão aí sobre investimentos para menores de idade, para filhos. Faz sentido? Então, você pensa o seguinte, primeiro você investe para você. Depois que você tem um investimento, sua carteira está crescendo, você pode falar assim, pô, agora, ao invés de eu investir aqui, sei lá, R$ 1.000 por mês para mim, eu vou pegar R$ 200 por mês e vou começar a investir para o meu filho. Mas os outros 800 vai para você. A maior parte tem que ser para você, porque é você que vai bancar todos eles, né? Você que vai cuidar de todos eles até ele sair de casa, até os 18 anos ali, tá? Faz sentido isso? Faz sentido isso sobre o investimento de filhos? Falem aí. Sim, esse curso aqui, ele é um projeto de extensão da UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, então ele tem certificado sim, tá? Só que não sou eu que cuido, eu sou só um pobre mortal convidado aqui, eu só dou aula, tá? Quem cuida disso aí é o Marco, que é o idealizador do projeto. Então é só mandar um e-mail para ele lá. O Leonardo perguntou quais investimentos de diversificação que a pessoa mais nova fez para chegar no primeiro milhão com aquele tempo. Cara, eu não lembro exatamente qual foi a rentabilidade que a gente usou para fazer esse cálculo, tá? Porque nesse caso, nessa continha dessa aula que eu falei, que eu citei aqui, o objetivo é só mostrar a importância de você começar antes, tá? Então a gente só queria ver ali o efeito do tempo. A gente até faz, eu não sei se nessa aula exatamente eu faço isso, ou se é um vídeo no YouTube meu, mas tem uma que eu comparo três coisas. Tem uma que eu comparo uma pessoa que investiu R$ 200 por mês por 10 anos e depois parou, mas começando dos 20 aos 30 anos. Depois eu comparo uma pessoa que investiu os mesmos R$ 200 por mês, mas dos 30 aos 40 anos. Não, como é que é? Não, mentira. Eu comparo uma pessoa que investiu 3 vezes mais, R$ 600 por mês, dos 30 aos 40 anos, e depois outra que investiu R$ 600 por mês dos 40 até os 60 anos. E aí, dessas três, a que teve mais dinheiro é aquela que investiu os R$ 200 por mês só, dos 21 aos 30 anos. Só porque ela começou antes, é melhor ainda do que a quantidade que você investe. O tempo é mais importante até do que a quantidade que você investe. Claro, né? A não ser que a quantidade que você investe seja muito maior do que a do primeiro lá. É isso aí, ó. Também penso em investir para os meus filhos, mas primeiro quero fazer um investimento para mim. É isso. Você em primeiro lugar. Você que cuida dos filhos. Quando a gente fala carteira de investimentos, Maura, a gente está falando todo o nosso patrimônio investido, tá? Todo o nosso patrimônio líquido investido. Tudo que a gente tem ali no banco, na corretora, essa é a nossa carteira, tá? E essa carteira, ela precisa ter alguns percentuais ideais em cada investimento, se vai ser um pouquinho em renda fixa, um pouquinho em tesouro direto, um pouquinho em ações, um pouquinho em fundos imobiliários, um pouquinho em cada coisa, de forma que ela te proporcione uma maior rentabilidade com um menor risco, tá? Você vai ter um dinheiro ali que você vai precisar retirar em caso de emergência, você vai ter um dinheiro ali que vai simplesmente equilibrar a sua volatilidade, né? Porque os produtos de renda variável, eles têm uma volatilidade. A bolsa, por exemplo, agora atingiu a máxima. Mas pode ser que no mês que vem ela caia. E aí, se você tem lá, por exemplo, R$ 100.000, se você tiver tudo em bolsa, em um mês, esse 100 mil vai virar 120 mil. No outro mês, talvez vai cair para 90 mil. E vai ficar variando assim. Como eu falei, no longo prazo ela sobe, mas no curto prazo ela pode subir e descer, tá? Então, o que a gente faz? A gente tem outros investimentos ali que a gente vai utilizar caso tenha alguma emergência, para que a gente não precise tirar das ações, para que a gente consiga deixar aquilo lá crescer no longo prazo. Por isso que é importante a carteira ela precisa ter todos esses elementos. Ter um investimento mais seguro, ter um investimento um pouco mais arriscado, ter um intermediário ali, tá? Mas isso a gente vai ensinar em outra aula. Como montar essa carteira a gente vai ensinar em outra aula. A aula de hoje aqui é para falar um pouquinho sobre análise de ações para vocês. Isso aí, Edson. Na fórmula de juros compostos, o tempo que é o expoente, por isso que ele é tão importante assim.
Ó, deixa o e-mail para presença fixo. Não, vou deixar fixo, não. É só você... Anota aí, ó. Vou deixar 1 minuto aqui para vocês anotarem, tá? Depois eu tiro. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma dúvida legal antes da gente partir para... Acho que eu respondi a maior parte. O Edson perguntou os custos para investir no exterior. Edson, eu tenho um vídeo no YouTube. Eu não vou falar sobre esse tema aqui não, porque ele é um pouco mais avançado e não vai servir para todo mundo. Mas eu tenho um vídeo no YouTube que ele compara os BDRs, né, que é você investir direto aqui do Brasil, com as stocks, que é você comprar ações direto lá fora, tá? E lá eu falo sobre todos esses custos detalhadamente. Então, dá uma olhadinha nesse vídeo aí. Esse vídeo é recente. Foi no mês passado, eu acho que eu postei ele. Dá uma olhadinha aí que já vai te ajudar, tá? E a Lilian também fez uma pergunta que ela é um pouco avançada, perguntando aí sobre por que algumas opções do Tesouro Direto estão tendo decréscimo de rentabilidade. Se você lembrar na aula que eu falei aqui de renda fixa, você vai ver que eu falei o seguinte: se você não entende sobre marcação a mercado, invista somente no Tesouro Selic. Não invista no pré-fixado nem no IPCA+. Porque o IPCA+, e o pré-fixado, eles vão ter uma volatilidade muito alta também. Então, você pode sim perder muito dinheiro se você resolver resgatar antes do vencimento, tá? Por isso que Tesouro Direto ou renda fixa no geral é até mais arriscado do que você pensa. Se você resolver comprar com um vencimento longo, aí você compra lá o título que vai vencer em 2035, mas aí você decide resgatar no ano que vem, você pode perder muito dinheiro por isso, tá? Então, enfim, eu acho que eu já expliquei isso numa aula dessas aqui, mas tem vídeo sobre isso também lá no meu YouTube, aqui no meu YouTube, na verdade, que é só você ver aí, como é que chama o vídeo? É algo assim, ó, Tesouro Selic negativo, Tesouro Direto negativo, alguma coisa do tipo. Aí eu ensino isso lá também, tá? Mas aí a gente ia fugir muito do tema dessa aula de hoje. Existe um ETF de small caps? Existe. Small 11 que eu falei. Quando se pensa em curto prazo, 6 meses, e médio prazo, 1, 2 anos, quais as melhores opções? Só renda fixa. Só renda fixa, tá? Nem olha para renda variável nesse caso. Ah, filho, mas a renda fixa está rendendo pouco. Tá rendendo pouco. Mas é isso mesmo, tá? Se você não tem, não pode deixar por muito tempo, tem que ser renda fixa. As melhores opções que você vai encontrar aí, tá? É comprando no mercado secundário. O que é comprar no mercado secundário? Você vai comprar o título de outra pessoa que está querendo vender. Então a pessoa está lá, ela comprou uma renda fixa com vencimento para 5 anos, só que aí ela precisou resgatar. E aí não tem como, o banco não vai devolver seu dinheiro. Você fez lá o contrato com ele de empréstimo para 5 anos. Então o que ele faz? A corretora permite que você venda para outras pessoas. Então você consegue comprar. E aí, se eu chego lá na corretora e procuro esses investimentos de mercado secundário, pode ser que eu ache ali CDBs até pré-fixados, que vão me dar aí, sei lá, 8%, 9% ao ano, mas que já estão quase vencendo. E aí sim pode ser uma opção interessante, tá? Procure a sua corretora e pergunte como fazer aí compras no mercado secundário. Normalmente é do mesmo jeito que você compra normal. ETF de fundo imobiliário é um bom ativo? Como é muito novo ainda, né, Bernardo? Eu já citei ele aqui agora também, mas como é muito novo, eu prefiro esperar para ver se ele realmente vai conseguir cumprir com, né, seguir o índice aí e tudo mais. Tem alguns outros FOFs aí que vão fazer isso, né? Eu também tenho vídeo sobre esses no canal. Digita aí ETF de fundo imobiliário 1 milhão com 30 que você vai ver no meu canal, tá? E pode ser interessante. Everaldo falou aí, ó. Em análise de ações você utiliza fundamentos técnicos? Eu, particularmente, tenho dificuldade com análise técnica. Ótima pergunta, e vai ser aí agora, então, o pontapé inicial para a nossa aula de hoje que eu tinha preparado, tá? Eu acho que a gente já falou sobre isso na aula anterior, mas
Vamos relembrar aqui, e aí a gente já começa também nessa parte de análise de ações, tá? Existem duas análises principais aí, né? Quem lembra de eu explicando isso na aula anterior? Vamos ver agora aí quem que realmente estava atento, quem realmente assistiu às aulas. Existem duas formas de você escolher ações, tá? Eu vou falar sempre ações aqui, mas serve para todos os outros ativos de renda variável. Tem a análise fundamentalista e a análise técnica, né? São as duas principais escolas de análise aí. A análise fundamentalista, ela vai ser responsável aí para você analisar os fundamentos das ações, tá? Então, é você olhar ali os fundamentos das empresas, na verdade, lembrar que as ações são empresas. Então, você vai analisar a contabilidade do negócio ali, vai ver se o negócio é lucrativo, vai ver se o negócio tem baixas dívidas, vai ver quais as perspectivas para esse negócio no longo prazo e vai decidir se quer comprar ou não aquele ativo de acordo com isso, tá? Então, já é uma análise voltada para o longo prazo. Já a análise técnica, ela vai analisar gráficos, ela vai analisar ali como o preço daquele ativo se comportou com o passar dos anos, com o passar dos dias, com o passar dos meses, e vai tentar prever, entre aspas, para onde esse preço está indo. Se a tendência é que ele suba, se a tendência é que ele caia, e aí se ela vai comprar ou se ela vai vender algum ativo, tá? Normalmente, a análise fundamentalista é mais utilizada para investidores de longo prazo, assim como eu, tá? A gente vai estar focado somente daqui 10, 15 anos. Por quê? Porque é muito mais fácil você prever algo olhando os fundamentos daquela empresa para 10 anos do que você tentar prever um preço de um ativo, o preço exato de um ativo para daqui 10 anos, somente com base no histórico de preço dele atual, tá? Pode ser uma empresa que ela seja excelente, que ela esteja sempre subindo os preços e que o gráfico mostra que ela está em tendência de alta, aí acontece um escândalo nela lá, ela tem um resultado ruim, e aí o preço vai por água abaixo. Então, as duas análises, elas funcionam, elas têm as suas utilidades, tá? Mas, eu, pessoalmente, não utilizo nada de análise técnica. Eu nem olho para gráfico. Por quê? Porque quem me acompanha aí já há mais tempo já deve ter percebido a minha filosofia de que eu acredito que o que deixa rico de verdade é o trabalho, é ganhar mais dinheiro e investir mais. Nem tanto onde você está investindo. Se você for uma pessoa, eu tenho certeza que você já conhece várias pessoas ricas, multimilionárias aí que nunca investiram na bolsa, tá? É possível. Não é comum, mas é possível. Como que essa pessoa conseguiu isso? Pô, trabalhando muito, criando algum negócio e guardando esse dinheiro desse negócio, tá? Por isso que o poupar, né, o quanto você vai investir, é mais importante até do que onde você investe. Claro que você tem que pelo menos ter um investimento ali que corrija o seu dinheiro pela inflação, senão ele vai estar sendo corroído. Não é para você pegar e deixar esse dinheiro na conta corrente, ou então, pior ainda, né, fazer um investimento super arriscado que vai fazer você perder seu dinheiro todo. Por isso que é importante você saber investir. Porém, você não pode deixar que os investimentos gastem energia, gastem tempo seu. E quando a gente fala de análise técnica, o preço dos ativos, eles estão mudando a cada segundo. Então você precisa, se você quer ser um bom analista técnico, primeiro que é difícil, é muito mais difícil, tá? Para você ser um bom analista técnico, você tem que estudar muito mais. E ainda assim, você vai gastar muito tempo no mercado. E isso, na minha visão, vai fazer você perder o foco do seu trabalho, vai perder o foco do seu negócio. Vai perder um tempo que você poderia estar usando com renda extra e que te daria um retorno muito maior do que você teria no mercado, tá? Então, eu utilizo 100% análise fundamentalista e é disso que eu vou falar com vocês aqui hoje. Beleza, Everaldo? A Angélica perguntou, por que eu gosto desse investimento em ações, né? Como eu já falei aqui na última aula, a gente vai estar se tornando sócio de empresas. Se essa empresa tiver lucro, ela vai distribuir dividendo, que é parte desses lucros. Ou seja, se a gente está comprando empresas que têm lucros crescentes a todos os anos, tem mais de 30 anos que todo ano ela está aumentando seus lucros. Os dividendos que ela vai pagar para você vão estar aumentando também.
Em um ano ela vai pagar, sei lá, R$ 1 por ação, no outro 1,50, no outro R$ 2, no outro 2,50 e vai. Então, a cada ano que passa, o dinheiro que você recebe daquela empresa é maior. Você imagina a bola de neve que isso não vai se tornar daqui 15 anos. Você comprando todos os meses, todo mês, você está aumentando a sua posição ali. E aí a Angélica perguntou: e se a empresa tiver prejuízo? Eu tenho que ajudar no prejuízo também? Essa que é a maravilha das ações. Não tem. Você só é sócio na parte boa, só para ganhar lucro. Na parte ruim de prejuízo, você não tem responsabilidade nenhuma. A empresa se vira para lá. Ela não vai, em momento nenhum, nem a empresa, na pior situação possível de recuperação judicial, vai pedir dinheiro para os seus acionistas, tá? Eles não têm essa responsabilidade no caso de uma empresa SA, que são as empresas que estão na Bolsa. Isso aí, Luiz, ó. Sem contar que a análise técnica é só probabilidade em cima de números. Ela muitas vezes ignora outros fatores. É isso aí. Vou até colocar aqui, ó, o comentário do Luiz, né? A análise técnica ela é muito voltada para probabilidades. Ela vai ver ali como o preço está se comportando e vai considerar que tem mais chance de acontecer tal coisa, né? Eu não gosto disso. Eu não gosto dessa futurologia. Quando a gente fala ali, quando a gente analisa os fundamentos de uma empresa, pô, tá ali. A empresa é boa já há 30 anos, ela está crescendo há 30 anos. A chance de você errar é muito menor. Por exemplo, e aí nós vamos falar aqui o que a gente vai analisar então na empresa, né? Para definir se a empresa é boa ou não. Pensem comigo, tá? Veja se vocês conseguem me acompanhar. Eu vou tentar simplificar ao máximo isso aqui. Eu estou sempre falando aqui que quando a gente investe em ações, a gente vai se tornar sócio das empresas. Sendo assim, é a mesma coisa que a gente virar para um amigo nosso chegar para a gente e falar assim, ó, tô com um negócio aqui, tem essa minha padaria aqui e tô querendo um sócio. Tô querendo um sócio, tô querendo alguém para entrar comigo, para me ajudar nesse negócio aqui. Claro que você vai me dar um dinheiro para isso, para virar sócio, mas você vai ter todo o lucro, né, toda a responsabilidade do negócio. Então imagine nessa situação, um amigo, um parente te chamando para para montar um negócio com ele, mas esse negócio na verdade já está montado. Esse cara já tem esse negócio, ele só está te chamando para fazer uma sociedade, para você entrar com dinheiro e virar sócio dele. Você não ia simplesmente pegar, toma aqui R$ 100.000, pum, aceito. Não, você ia olhar se vale a pena esse negócio. Porque ele pode estar te colocando uma furada, tá querendo desfazer o negócio da sua mão. Então, o que você iria olhar? Primeira coisa é entender do negócio. Você vai ver, pô, é uma padaria, tá? Vende o quê? Vende pão? Vende salgadinho? Vende um monte de coisa? Beleza, o que vende? E aí você vai olhar, tá, mas esse lugar aqui que essa padaria tá, ele é movimentado? Tem movimento? Ele, daqui 10 anos, vai continuar tendo gente aqui? E querendo comprar esses produtos? É um produto que vai realmente ser necessário daqui 10 anos? Ou é algo que pode mudar completamente? Outra coisa que você vai olhar se a pessoa que está te chamando para virar sócio ela é confiável. Se for uma pessoa que você sabe que está ali sempre envolvida com coisa errada, que sempre já deu golpe em várias pessoas que você conhece, você vai falar não de primeira. Você não vai se tornar sócio dela. Então, você vai analisar se essa pessoa é confiável. Outra coisa, você vai olhar se esse negócio está crescendo. Por quê? Você não quer normalmente comprar um negócio que a cada ano que passa ele está tendo prejuízo, sei lá, tá vendendo menos. Cada ano que passa ele tá ficando mais vazio. Não, você quer um negócio que está crescendo, está em ascensão. Você quer um negócio que ele é lucrativo. Você vai perguntar para esse amigo seu, ó, mas esse negócio está dando quanto de lucro para você por mês? Né? Você quer saber quanto que tá dando de dinheiro, pô. Você vai pôr seu dinheiro ali. E aí, o lucro está crescendo? Será que esse lucro ele, que teve aí nos últimos anos, ele vai continuar crescendo nos próximos anos? Você vai avaliar isso. Outra coisa, e tudo que envolve o lucro, né? Outra coisa, você vai avaliar se esse negócio, se esse amigo seu não está cheio de dívida. Se o negócio está cheio de dívida, eu vou herdar alguma dívida aqui? Ou é um negócio saudável que ele está que ele está crescendo só com dinheiro próprio? Ou se ele está precisando de toda hora pegar dinheiro emprestado, né? Se um negócio ele só vai quebrar se ele tiver dívida. Já parou para pensar nisso?
Então, como na Bolsa de Valores a gente consegue ter acesso a todas as informações da empresa, é só você pegar aquela, né, que não tem dívida, que tem ou que tem um endividamento saudável, tem menos dívida. Outra coisa, vai ver, pô, você está conseguindo pagar as contas direitinho, né? O fluxo de caixa tá legal, tá entrando mais dinheiro do que tá saindo, e a gente vai avaliar isso também. Faz sentido isso que eu falei aqui? Muito fácil, né? Óbvio, né? Não parece óbvio quando a gente compara assim com, é um amigo virando sócio nosso? Comentem aí, falem aí nos comentários comigo, se estão conseguindo acompanhar esse raciocínio. Vamos lá, comentem aí. Ó, vê se vocês não estão vendo essa aula atrasada. Quando você aperta aqui, ó, no ao vivo, você adianta para você conseguir acompanhar exatamente com o que eu estou falando ao vivo. E aí a gente consegue conversar melhor, tá? Tem mais de 100 pessoas aqui, vocês não estão conversando comigo, pô. Aí, ó. Concordo, concordo. Sim, faz sentido. Agora sim, ó, várias respostas. Sim, ótima analogia, ótima analogia. Beleza. Então é isso. O que a gente vai fazer agora, então? Mostrar para vocês como vocês conseguem olhar esses dados das empresas da Bolsa de Valores. E eu vou fazer um negócio aqui que normalmente eu só faço nos meus cursos pagos. Eu vou mostrar a tela para vocês. Vocês vão me falar qualquer empresa aí que vocês quiserem, tá? E eu vou mostrar os números dessa empresa para vocês entenderem como se faz uma análise, tá? Lembrando que esse conteúdo aqui é 100% educacional. Eu não tenho pretensão de fazer recomendação para ninguém, nem de compra nem de venda, tá? Nenhuma ação que eu mostrar aqui, eu estou recomendando que você compre ou venda. Eu só vou mostrar exemplos e vocês que vão escolher esses exemplos, não sou eu. Tá? Então, a Gisele, ó, com você tudo fica fácil. Agora eu gostei, hein? Vou até colocar aqui, ó. Vamos lá, mandem aí alguma empresa para a gente mostrar aqui na tela. Onde a gente vai pegar esses dados? Tem dois sites principais aí que eu gosto. Não, tem três sites principais que eu gosto muito. Fundamentei, Status Invest e Fundamentos. Anotem aí, ó. Deixa eu escrever aqui na tela para vocês, ó. Deixa eu escrever na tela. Opa. Ó. Fundamentei, Status Invest, Fundamentos. Esses três sites aqui, ó, anotem aí, tá? Nesses três sites você consegue todas as informações que precisa aí para ações, tá? É claro que se você quiser ter a informação assertiva de cada empresa, o certo é você entrar no RI da empresa e olhar mesmo o balanço dela. Só que esses sites aqui, eles já pegam como é que fala? Um consolidado ali desses dados e organizam bonitinho para nós, tá? Como vocês sabem que eu gosto de simplificar, beleza? Ó, a galera tá que manda aí, ó. Tá que manda empresa. Vamos pegar aí, ó, Alpargatas, que o André colocou aqui, ó. Alpargatas, nossa querida aí faz Havaianas, né?
Então, você vem aqui, ó, tem quase 5.000 empresas aqui, tá? Até mesmo as americanas, tem fundos imobiliários, tem tudo aqui. E aí você vai, Alpargatas. Digitou aqui, beleza. Ó, peraí, vocês não estão vendo não, gente? Peraí. Ó, agora vocês estão acompanhando na tela aí, né? Ó, deixa eu ver qual é o melhor jeito para vocês verem aqui. Assim mesmo. Então vocês vêm aqui, ó, só digita aqui, ó, eu digitei aqui, tá? Alpargatas, cliquei e veio para cá. Estão acompanhando aí, né? Então aqui você conhece um pouquinho sobre a empresa, ó, foi fundada há 114 anos, está na Bolsa de Valores desde 1977, tem 17 mil empregados, né? Tem um valor de mercado de 22 bilhões de reais, quase, empresa muito grande. E é dona de algumas marcas famosas aí, como a Havaianas e a Osklen. E aí, você consegue ver aqui quem são os sócios, né? Lembra que eu falei, tem que ver quem são os sócios aí, para ver se a gente confia. E os principais sócios aí são esses fundos aqui, e essa holding, a Itaúsa, que muita gente já deve ter ouvido falar aí também, que é uma das maiores ações da Bolsa, né? Investe majoritariamente aí no Itaú. Quando você compra Itaúsa, você vai estar comprando também um pouco de Alpargatas. Inclusive, a gente fez uma análise aí da Itaúsa, bem mais completa com o nosso analista. Aqui no meu canal você consegue também, né? É o Simpla Club, é um projeto que a gente tem aí de análise de ações, tá? Dá uma olhada aí no meu canal que você vai encontrar. E aqui você vê os números da empresa. Olha só que coisa linda isso aqui, ó. Esse site aqui, ele tem a parte paga e a parte gratuita. A parte gratuita, ela só mostra os últimos 5 anos, mas para você estudar, já pode ser legal. A parte paga mostra aí um histórico um pouco maior. E aqui eu não vou entrar a fundo em cada um desses indicadores aqui, tá? Isso aqui são as partes aí da DRE da empresa, né? Da receita líquida até o lucro líquido aqui. Mas os principais que eu vou mostrar para vocês aqui é a própria receita e o próprio lucro, que é mais fácil vocês entenderem, né? A receita líquida é aquilo que está entrando com a venda dos produtos ou serviços, é aquilo que a empresa está recebendo ali no ano, tá? E o lucro, o que é o lucro? O lucro é o que vai sobrar depois de tirar todas as despesas, os custos, os impostos, né? É aquilo que realmente sobra para o acionista. Não adianta nada a empresa tá gerando, tá vendendo, se ela gasta tudo aquilo ali com o próprio produto. Não adianta você comprar uma caneca dessa aqui por R$30 e vender ela a R$20. Vai estar entrando muito dinheiro, só que você está tendo prejuízo, né? E a gente quer empresa lucrativa. Então, o que a gente vai olhar? A gente vai olhar se a receita está crescendo e se o lucro também está crescendo. No caso aqui da Alpargatas, vamos ver então a receita primeiro. Ó, você vê que desde aqui de 1995, essa receita está só subindo. Ó, isso aqui é bilhão, né? Então já está 1 bilhão aqui em 2003, depois chegou em 2010 a 2 bilhões, depois 3 bilhões, depois 4 bilhões, e depois deu uma reduzida. Depois aqui de 2016, ela começou a estagnou, até começou a cair, tá? Então é um ponto de alerta. Se a empresa tivesse só crescendo isso aqui, seria ótimo, né? Agora ela deu uma reduzida nos últimos anos, você tem que procurar saber por que ela reduziu. Mas vamos ver aí o lucro. Vamos ver aí o lucro. Quando a gente olha o lucro, olha só. Desde 98, a Alpargatas ela teve lucro todos os anos. Isso é um sinal muito positivo. A gente quer empresas assim, né? Que estejam sempre lucrativas.
dinheiro entrando. Consequentemente, ela vai distribuir dividendos todos os anos. Porém, qual é o ponto de alerta? Assim como a receita, o lucro deu uma estagnada, ou até uma reduzida. Ó, então, o lucro está aqui entre 250 300 desde 2010, ó, né? Mas, ainda assim, é lucrativa. E aí, outra coisa relacionada ao lucro é isso aqui, a lucratividade e rentabilidade da empresa. É a margem líquida e o ROI. São dois indicadores aí, né? Tem vários indicadores, mas são dois indicadores legais a gente ver. A margem líquida vai comparar o lucro líquido com a receita líquida. Ou seja, quanto maior a margem líquida, significa que sobra mais dinheiro dessa receita aqui em forma de lucro. Isso é positivo, né? Uma empresa que está... Imagina que você precisa vender 100 reais, um produto de 100 reais para lucrar R$ 1 só. A margem líquida dessa empresa é de 1%. Imagina uma outra que você precisa vender 100 reais para lucrar 50 reais. A margem líquida dessa empresa é 50%. Então, quanto maior a margem líquida, significa que ela tem um diferencial competitivo maior. Então, a gente vai buscar aquelas empresas que têm uma margem líquida mais elevada. Normalmente, mais de 10% é um número interessante aí para as empresas da Bolsa de Valores. Mais de 10% de margem líquida, tá? Não é regra, mas é melhor. Outra coisa é o próprio ROI, né? O ROI, ele vai comparar o lucro líquido com o patrimônio líquido. O patrimônio líquido que vai ser ali a diferença entre os ativos e os passivos da empresa. Tudo aquilo que ela tem de bens materiais ou então de coisas a receber no curto prazo, com aquilo que ela tem a pagar no curto prazo, né? Ou dívidas e tudo. Então, quanto maior for o ROI, mais aquela empresa tem também de... mais o dinheiro do sócio é rentável, né? Imagine que você precise ali ter um patrimônio num negócio seu, aí lá na padaria do amigo, que ele precisa de ter um patrimônio ali de 100 mil reais, não, de 1 milhão de reais, para lucrar no final 10 mil reais, por exemplo. Precisa de 1 milhão de reais para lucrar 10 mil reais por ano. Significa que o ROI dele, estou resumindo para ficar mais fácil para vocês, tá? Mas é como se o ROI dele fosse de 1%, né? Não é isso? 1 milhão, né? 10 mil reais de 1 milhão, 1%. Agora, você imagina um outro negócio, uma outra padaria, que você tem o mesmo patrimônio de 1 milhão de reais, só que ela rende 200 mil reais por ano. Ou seja, o ROI de 20%. Tá? Então, quanto maior o ROI, mais interessante fica aquele investimento, né? A gente busca empresas com ROI acima de 10 ou 15%. Se for acima de 15, excelente. Você vê aqui que a Alpargatas, ela teve um ROI muito alto aí, ó, de até 20%, né? Que é um ROI muito interessante, uma margem líquida muito interessante também, mas nos últimos anos ela deu uma queda. Apertaram as margens aí. Então tem que analisar o que aconteceu para essas margens se reduzirem tanto, né? Depois você vai buscar essas respostas, mas é isso aqui que você tem que analisar. Estão acompanhando? Estão conseguindo acompanhar aí? O Henrique perguntou se precisa criar um cadastro nesses 3 sites. Isso aí, Henrique. É grátis mesmo criando o cadastro. Eu acho que no Fundamentos, por exemplo, você não precisa nem criar cadastro, mas e é tudo de graça. No Fundamentei e no Status Invest, você cria o cadastro, mas ainda assim tem a parte gratuita. Se você não quiser assinar, você não precisa. Tá? Enfim. Aqui, então, a gente analisou a parte dos lucros e receitas da empresa, tá? Que é aquilo que eu falei, pô, se um amigo te chamasse para virar sócio, você quer saber se o negócio está dando dinheiro, né? Então a gente analisa isso aqui, pronto. Depois a gente vai ver endividamento, né? Aqui a gente tem, ó, como que estão as dívidas da empresa.
Isso aqui é a dívida bruta, tá? E vocês vão entender que é natural que uma empresa grande como essa se endivide. Por quê? Porque é muito dinheiro que ela gira ali. Faz mais sentido para ela pegar uma dívida no banco com juros baixos, tá? Ou no banco, ou com debêntures, ou o que quer que seja, investir nela mesma, do que ficar usando o próprio dinheiro. É melhor ela já deixar esse dinheiro rendendo, né? E pegar mais dívida para crescer mais rápido. Por outro lado, ela costuma deixar algum dinheiro em caixa também, né? Pelo menos as empresas mais saudáveis. Então, elas fazem dívidas de longo prazo, mas mantêm aquele dinheiro ali no curto prazo. Dessa maneira, se a empresa ela tem dívidas, mas possui mais caixa do que dívida, como a Alpargatas aqui, ó, você vê que porra, o endividamento estava lá em 280 milhões em 2019 e foi para 1 bilhão 600, 1 bilhão e 700, tá? Se endividou muito. Porém, o caixa dela também aumentou. Então ela continua com mais dinheiro em caixa do que de dívida. Então ela está com endividamento saudável. Como que a gente vê isso? Um dos indicadores é com dívida líquida sobre EBITDA, que vai comparar a dívida líquida dela, que é o caixa menos a dívida bruta, com o EBITDA, que é o lucro operacional. Tá? Na verdade, o EBIT, que é o lucro operacional, mas retirando ali depreciação e amortização, você encontra o EBITDA. Não vou entrar em detalhes disso não, porque é um assunto um pouco mais avançado, de contabilidade, tá? Mas, enfim, quando esse dívida líquida sobre o EBITDA dele está menor do que 3, tem até escrito aqui, ó, acaba sendo bom. É um grau de endividamento baixo. E quanto menor for, melhor. Se ele é zero, 100%. E lembrando, uma empresa que ela não tem dívida, ela nunca vai falir, né? Concordam comigo? A empresa ela pode chegar ao ponto de, pô, não tem dívida nenhuma, mas aí ela começa a se endividar. E aí, depois de um tempo, ela fale. Ok, isso sim. Mas, se ela não tem dívida, ela nunca teve dívida, e a gente olha aqui, ó, pô, ela sempre teve um grau aí de endividamento muito baixo, né? Com dinheiro em caixa quase suficiente para pagar a dívida, ó. Você vê que ela se mantém com essa preocupação, então fica quase sempre zero aqui. Isso é muito baixo para uma empresa da Bolsa de Valores, tá? Então, analisamos aqui o endividamento. E lembrar de sempre olhar esses indicadores, não olhar só o último ano. Esse é o problema de quando você olha para os fundamentos, por exemplo. O Fundamentos, que é esse site aqui, ó. Ele até mostra alguns indicadores mais simples assim, né? Para você ver, só que ele olha só, ele mostra praticamente só do último ano, né? Do ano atual, quer dizer. Só como que esse indicador está hoje. Ele mostra aqui, por exemplo, a dívida, ele mostra aqui o lucro, mas está mostrando só o lucro de hoje, desse ano. Ele não mostra aqui como fundamentei 20 anos para trás, 25 anos para trás, tá? E eu acho interessante ver isso. Beleza? Tem que ter caderno e caneta na mão mesmo. Senão não vai conseguir acompanhar, não. E depois a gente olha aí, né, o fluxo de caixa, que é aquilo que eu falei. Será que a empresa está conseguindo pagar suas contas? Basicamente é isso. Ela está conseguindo, com o próprio dinheiro que entra, fazer os seus investimentos básicos ali? Isso é o que a gente vai encontrar com o FCL Capex. É esse indicador. Que vai pegar aí, ó, o fluxo de caixa operacional menos o Capex, que é o dinheiro que ela vai gastar ali investindo em ativos, em ativos tangíveis e intangíveis, né? E é interessante que esse fluxo de caixa operacional, que é o dinheiro que entra com a própria operação da empresa, ele seja maior do que o Capex. A gente consegue ver isso com o FCL Capex, tá? Esse com esse dá esse. Se isso aqui for positivo, é um sinal muito bom, né? Se ele ficar negativo, como aconteceu aqui esse ano, você vai lá e investiga para saber o que aconteceu, porque às vezes pode ser por uma coisa não recorrente, né? O grande problema é quando isso aqui está sempre negativo, porque aí significa que a empresa ela não consegue se manter sozinha, né? Digamos assim, ela precisa estar pegando dinheiro ali o tempo todo, tá?
E no geral, é isso. Ah, não está aparecendo fundamentos. Espera aí. Como é que eu faço aqui? Fundamentos é esse aqui, ó. Você digita aqui também o nome da empresa, você vê esses dados aqui, mas não consegue ver o histórico, tá vendo? Eu acho que tem até um jeito de, ó, dados históricos aqui, eu acho que tem até um jeito de você baixar isso, tá? Mas não é tão simples assim como é aqui no Fundamentei. Beleza? Ó, eu vi que teve gente mandando nome aí. Pessoal, vamos lá, vamos repetir. A presença de hoje vai ser realizada pelo e-mail do Marco, que é esse aqui, ó. submundofinanceiro@gmail.com. Então pega seu nome completo, a cidade onde você está falando e a data de hoje, manda lá, ó. Professor Marco, gostaria de confirmar presença na aula do dia 9 de janeiro de 2021. E manda lá seu nome completo para ele, que ele vai confirmar a presença para você. Tá bom? Anota esse e-mail aí. Entenderam isso aqui, basicamente, galera? Ó, aumentou receita, aumentou lucro, tem uma margem líquida legal, tem um ROI legal, tem um baixo endividamento e um fluxo de caixa positivo. É bem provável que a empresa já é boa. E aí, a partir disso aqui, você já fez um filtro gigantesco para escolher só as melhores empresas, tá? Depois disso, o que você pode fazer? Você pode vir aqui, ó, e entrar no site RI, para você entrar no RI da empresa, que é a relação com investidores. Vocês não estão vendo, peraí. Caramba, toda hora. Ó, você vem aqui no RI da empresa, vocês viram, né? Eu vim aqui, cliquei aqui, vim para o RI da empresa. E aqui você consegue ver os resultados da empresa, tá? Você consegue baixar esses documentos aqui. Ó, putz. Ver se eu vou conseguir abrir aqui para vocês. Eu acabei de baixar isso aqui. E aqui, ó, na própria empresa, você vê os resultados dela. Ó, cresceu tantos por cento de receita, cresceu o EBITDA, isso aqui é do terceiro trimestre, tá? E você vai entendendo o que está acontecendo com a empresa, ó. Ela mostrando quais que mais venderam, quais as marcas que mais venderam. Ó, onde a empresa está investindo, tá? É claro que esse arquivo em específico aqui é só a apresentação de resultados, né? Mas você consegue ver ela, inclusive, em vídeo, tá? Ó, porque você tem que lembrar que, como é uma apresentação, eles vão mostrar sempre as coisas boas, né? Mas aqui, ó, você consegue ver a apresentação dos resultados em vídeo, você consegue ver aí o release, tá? Divulgação dos resultados. Não, isso aqui é o calendário, né? Mas você baixa todos esses
esses arquivos aí e vai lendo mais sobre a empresa. Simples assim, para você conhecer a empresa melhor. Assim como a gente faz lá no Simpla Club, tá? A única coisa que eu não falei aqui, né, é em relação à governança. Governança é realmente você entender quem são ali os gestores, né, para saber se pode confiar. Uma coisa que ajuda é o próprio segmento de listagem. Por quê? Quando a empresa está no novo mercado, que é um segmento de listagem ao mais alto nível aí da bolsa, ela vai possuir aí tag along de 100%, que é basicamente uma garantia de que se a empresa ela for vendida para outro controlador, você vai receber a mesma coisa, tá? Então você fica mais tranquilo. E isso já vai te dando uma segurança um pouco maior, mas não tem como assim, não tem indicadores de governança. É realmente você olhar o que a empresa tem feito, se ela é transparente nos seus relatórios, se ela fala realmente ali dos seus problemas, né? Enfim, vamos comparar aí, eu vi que o pessoal falou da Oi. A gente comparar aí outras empresas, né? Então a Oi, mais uma vez aí, vocês devem conhecer muito bem, né? 57 mil empregados, uma das maiores empresas do Brasil. Valor de mercado de 14,7 bilhões, é uma empresa que perdeu muito valor de mercado nos últimos anos, né? A empresa se desvalorizou muito, ó. Então, quando a gente olha aqui, olha o histórico dela. Ela subiu muito e depois desvalorizou muito ó, nos últimos 10 anos. Corroeu o retorno aí do acionista, né? E a gente vai ver por quê. Olha a receita líquida dela, ó. Desde 2014, ela vem diminuindo muito rápido. Ela estava lá em 28 bilhões e veio para 18 bilhões, né? Tá caindo muito. Porque ela também está passando por um desinvestimento, tá? Mas aí você vai ver o lucro da empresa. Olha aqui, ó, prejuízo bilionário, prejuízo aumentando a cada ano. Teve um ano, isso aqui não é acumulativo não, tá? Então teve um ano que ela teve um prejuízo de 4,4 bi, no ano seguinte, 2015, 5,6 bi, depois 8,2, depois 6,6, depois 9, 14, só aumentando, né? Aí, filho, mas ela teve um lucro aqui de 24 bilhões, muito alto. Mas de onde veio esse lucro? Não foi da operação, foi do resultado financeiro, ó. Porque ela, como eu falei, ela entrou em 2018 em recuperação judicial, conseguiu aí vender alguns ativos, né? E entrou esse dinheiro aqui para tentar reduzir um pouco da sua dívida. Porque, claro, com um prejuízo tão alto assim, aumentando tanto assim, olha o que foi acontecendo com a dívida dela. Foi só aumentando. Estava aqui em 2011 em 8 bi, né, patamar saudável. Depois foi para 33 bilhões, depois 35, depois 59 bilhões. Ficou nesse patamar aqui de 50 e poucos bi, né? E enfim, aí quando entrou esse dinheiro aqui, ela conseguiu reduzir um pouquinho, mas depois já voltou a aumentar de novo. Olha aqui o grau de endividamento da empresa, muito acima do que a gente mostrou na própria Alpargatas, né? Estava ali perto de zero. Olha o fluxo de caixa da empresa também, mesma coisa, ó, tudo negativo, tá vendo? Você vê que a empresa não consegue nem se manter. Então a Oi é como se ela estivesse naquela situação de pessoa física, né? Como se fosse uma pessoa que está tendo seu salário sendo reduzido a cada ano que passa, e ela está gastando mais do que ganha, né? Antes ela até conseguia com seu salário alto aqui pagar todas as despesas, depois ela começou a reduzir seu salário e aumentar seus gastos. E aí ela começou a se endividar, pegando empréstimo atrás de empréstimo, empréstimo atrás de empréstimo, e esse empréstimo só aumentando, essa dívida só aumentando os juros, comendo solto aqui. E aí você vai ver a situação atual, né? Será que ela vai conseguir sair dessa situação? Pô, mas ela nem consegue se manter ainda. Ou seja, nem gastar menos do que ganha ela tá conseguindo, tá? Claro que é só uma analogia isso aqui, né? Uma brincadeira, mas seria mais ou menos a situação dessa empresa aqui. Aí você vai se tornar sócio de uma empresa como essa? Tem que ser muito corajoso, né? É você acreditar que ela vai conseguir sair dessa situação. Ela pode conseguir sair? Pode. Tá tentando? Tá, claro. Toda empresa que tá afundando, ela vai estar tentando sair.
E eu poderia citar dezenas de exemplos desse aqui. Agora, vai ser um tipo de investimento muito mais arriscado, que nos últimos 11 anos corroeu 98% do seu patrimônio. Se a gente for olhar outras empresas aí, vamos ver algumas que o pessoal tá falando aqui. Ah, o Osnildo falou, ó, qual a periodicidade de fazer todo um checklist de cada ação? Osnildo, eu prefiro olhar só uma vez por ano, no resultado anual. A gente pode até ficar ali acompanhando, se for bem rápido, né, sem perder muito tempo, mas para decidir acrescentar uma empresa ou então retirar a empresa, uma vez por ano, né? Por quê? Porque tem empresa que tem ali resultados ruins no início do ano, mas no final do ano tem resultados melhores. O ano tem várias situações adversas. Então, aconteceu o coronavírus esse ano. Se você olhar trimestralmente, todas as empresas praticamente pioraram, a maior parte delas. E aí você vai decidir tirar a empresa da sua carteira só por isso? Não faz tanto sentido. Aí, ó, CVC, a gente pode olhar CVC também. Vamos lá, então, ó. O João Pedro falou, poderia pegar uma empresa que foi impactada negativamente com a pandemia e outra positivamente? Vamos lá. A própria CVC, né? CVC aí de turismo, né? Vocês devem conhecer muito bem também. O valor de mercado de 3 bilhões, então é uma empresa menorzinha. Olha aqui, ó. A empresa sempre foi muito lucrativa, começou a ter problemas já em 2019, e aí, vamos lembrar aqui o que teve em 2019. Como que ela foi impactada? O dólar subiu muito em 2019. Começaram a ter problemas nas praias do Nordeste, não sei se vocês lembram disso, mas de óleo espalhado nas praias do Nordeste, isso aí prejudicou muito, tá? E aí, 2020 ainda veio a pandemia, que complicou ainda mais a empresa. Então, você vê aqui que ela tinha um lucro líquido ali, perto de 100, 200 milhões de reais. Agora, em 2020, nos últimos 12 meses, ela está com quase 2 bilhões de reais de prejuízo, o que é muito alto para o tamanho da empresa, né? E aí, o endividamento dela também só aumentando, né? Ela nem teve lucro operacional, ó. Aqui a gente consegue ver trimestralmente, ó. Olha que a partir de quando que ela começou a ter maiores problemas, ó. Final de 2019 e início de 2020. Início de 2020, ó, o primeiro trimestre de 2020 foi o mais impactado. Mas ainda continua tendo prejuízo, né? Viram só? Agora, uma empresa que foi bem impactada, o João citou aí, vamos ver, Netflix. Vamos ver junto aqui. Olha a diferença de tamanho das empresas americanas com as empresas brasileiras, né? A gente acabou de mostrar a CVC, que a gente vê a marca em todo shopping que você vai, ela tem um valor de mercado de menos de 4 bilhões de reais. 4 bilhões de reais. A Netflix tem um valor de mercado de 220 bilhões de dólares, ou seja, 1 trilhão de reais. Olha o tamanho, né, dessas companhias. Que 1 trilhão é mais, né? Bem mais. 1,3 trilhões de reais. Vamos ver o que aconteceu com a empresa? Olha aí. Então, a empresa tem aí uma... a receita dela, olha só como que ela vem crescendo muito rápido, né? Ela era uma empresa pequena há pouco tempo atrás, né? E começou a crescer muito, muito, muito de uns anos para cá. Então, ó, de 2017, 11 bilhões, isso aqui é em dólares, tá? 15 bilhões, 20 bilhões, 23 bilhões, quase 24 bilhões aí de dólares de receita no último, nos últimos 12 meses. E o lucro dela também, olha só como que ele veio subindo.
Chegou a quase 3 bilhões aí de dólares, tá? E olha como que a margem acabou subindo muito também, o ROI acabou subindo muito também, né? Tudo isso impacto da pandemia. Então a pandemia foi benéfica para ela, para a Netflix, né? Por isso que eu brinco que não existe crise, tá, galera? A crise está sempre na nossa cabeça. Já parou para pensar nisso? A gente sempre que, sei lá, pode tentar lembrar nas suas memórias mais longas aí, você sempre vai ter aquele tio ou mesmo seus pais que estão sempre reclamando de crise. Ela sempre existiu. E na crise o dinheiro não some, ele só troca de mãos, né? Então na crise pode ter certeza que tem muita gente ganhando muito mais dinheiro e muita gente perdendo dinheiro. É só você estar esperto ali para conseguir ganhar dinheiro em qualquer situação. Não ficar choramingando que está na crise. Endividamento ok, né? Tranquilo, mas não tem tanto. O fluxo de caixa não é tão positivo assim, ó. Então tem que ficar atento a isso somente, tá? Mas é uma empresa de tecnologia aí, né? Que normalmente também tem muita especulação em cima, tá? Ah, eu sou de Trancoso, Bahia. Tá bem, hein? CVC caiu muito aqui. Pois é. ROI em queda nos últimos 4 anos de uma empresa é mau sinal? Com certeza é mau sinal. Não significa que a empresa ficou ruim, mas é um sinal ruim, sim. Você precisa avaliar, analisar o que aconteceu, tá? Vamos lá, ó. Pessoal, então, vou mostrar a tela aqui que eu mostrei. E agora, já passou 1h30, vou tirar mais algumas dúvidas para de vocês, né, sobre o que a gente conversou aqui, para a gente finalizar a aula, tá? Onde podemos entender detalhadamente cada indicador deste. Tem um livro muito legal aí, que se chama Warren Buffett Análise de Balanços. É um livro muito tranquilinho, ele é pequeno e é fácil você entender esses indicadores, tá? Recomendo. Ou você entra lá no meu curso pago, no meu investidor, que também tem bem detalhado lá cada um deles, tá? Ou sei lá, vai procurar de graça na internet. Mas não vai estar tão organizado. Netflix não paga dividendos, mas olha só, isso costuma ser uma boa observação, tá, Edson? Isso costuma ser muito comum em empresas de tecnologia com alto crescimento. Por quê? Pensa comigo. A empresa está crescendo absurdamente. Ela precisa de investir para crescer mais. Para que ela vai distribuir isso para os seus acionistas nesse momento de crescimento? Tá? Não faz sentido. Aí o acionista vai lá e vai pegar esse dinheiro e vai jogar fora, entre aspas, né? Vai colocar em outro lugar. Não faz sentido. Então, o que as empresas costumam fazer? Enquanto elas estão crescendo muito, elas distribuem poucos dividendos ou mesmo não distribuem, como está sendo o caso da Netflix agora. Mas vai chegar um momento, meu amigo, que ela vai começar a distribuir porque ela não tem mais para onde colocar dinheiro. A empresa cresce tanto que não tem mais para onde investir. E aí ela começa a distribuir para os seus acionistas. Vou até compartilhar a tela de novo aqui, sim, para mostrar uma outra empresa que vocês conhecem muito bem, que é a Apple, que faz esses telefones aqui. A Apple, olha aqui que legal, ó. Ela ficou muitos anos, olha só, altamente lucrativa, né? Lucro crescendo pra caramba. Lembrando que isso aqui são bilhões, né? Então a Apple, ela tem um valor de mercado, ó, olha só, de 2 trilhões de dólares. Tem noção? A pandemia foi muito benéfica para ela também, tá? 2,1 trilhões de dólares. Quase 10 trilhões de reais. Isso, só para vocês terem uma noção, isso é mais do que todas as empresas juntas da Bolsa de Valores brasileira, tá? Uma única empresa americana é maior do que todas as empresas juntas da Bolsa de Valores brasileira. E ela veio aqui, né, aumentando seus lucros, tá? Olha só, margem líquida muito alta, o ROI muito alto, dívida controladinha, tá? Receita aumentando
E quando você vê, ó, o dividendo, até aqui, 2011, ela nunca distribuiu, olha só. Zerado, não distribuía. Aí, se você é uma pessoa que fala assim, ah, não, só invista em empresa que paga bons dividendos, você ia ficar de fora disso aqui, tá? E ainda hoje, ela está distribuindo pouco. Só que o pouco dela já é muita coisa, né? É muito dinheiro sendo distribuído. Então, as empresas, normalmente, elas seguem essa regrinha. Quando elas estão em fase de crescimento, elas tendem a não distribuir tantos dividendos assim. Inclusive, é ruim uma empresa que está crescendo e distribuindo muito dividendo. Ela está gastando mal esse dinheiro dela. Beleza? Faz sentido? O Lucas perguntou, essa já é uma prévia da sua websérie 1 milhão com 30? Ó, começa segunda-feira, né? A Semana do Investidor Iniciante. A gente vai avançar mais nesse assunto lá também, porém, a gente começa do mais básico, para todo mundo do zero mesmo conseguir acompanhar, tá? Então a gente vai pegar lá desde o mais básico, mostrar todos os investimentos que tem no mercado financeiro, quais são bons investimentos, quais são ruins, e a gente depois vai ensinar a analisar empresas também, tá? O filme tem como você criar um grupo no WhatsApp com o pessoal que se inscreveu? Tem, já existe já, tá? Tem lá o grupo no Telegram que tem mais gente, né? Então entra lá. Se você não sabe qual é, me chama no Instagram, que eu te mando os links, tá? E até tem no WhatsApp também, quem quiser entrar aí. Só que o WhatsApp é limitado, né? Tem que ver se tem vaga. Payout é o percentual do lucro líquido que a empresa distribui de dividendo. Se a empresa teve R$ 1 bilhão de lucro líquido e ela distribui 500 milhões de reais de dividendos, o payout dela vai ser de 50%. Dá para investir em time de futebol também? Dá para investir no exterior, você consegue investir em alguns times de futebol, mas eu pessoalmente não gosto, não. Normalmente é um investimento muito arriscado, muito ruim. Tem alguém que falou quando vender as ações, tá? Se você tem uma visão de longo prazo como a minha, de buy and hold, a ideia é que você compre empresas que você não vai vender, né? Pô, se a empresa, você é sócio de uma empresa que ela tá te dando lucro, para que você vai vender ela? Não faz sentido, né? O negócio é você realmente manter ela para sempre e ela continue te dando lucro ali para sempre. Mas em que situação que você poderia vender? Pô, no caso de, por exemplo, no caso de você, sei lá, você vê os fundamentos dela se deteriorando. Você vê que, ó, vou dar um exemplo. Olha a Cielo. Cielo vocês conhecem aí, de maquininha de cartão e tudo mais, né? A Cielo, ela teve uma queda muito grande, ó, nos últimos anos, tá? E por que ela teve essa queda muito grande? Porque os lucros também caíram. Aqui no Fundamentei tem esse gráfico de lucro versus cotação, ó. Normalmente o lucro, a cotação acompanha o lucro. Então você vê aqui, ó, sempre foi uma empresa que estava com as receitas crescendo muito, com o lucro líquido crescendo muito, margem líquida altíssima, ROI altíssimo, baixo endividamento, FCL Capex positivo, tá? Só que aí nos últimos anos, o que aconteceu? O mercado foi aberto, né? Antes ela tinha quase um monopólio ali do mercado, não sei se vocês lembram. Depois abriu, começou a surgir várias e várias concorrentes. Hoje em dia, quando a gente vai. Antigamente a gente entrava num negócio, numa loja, para pagar com cartão de crédito, só tinha maquininha da Cielo. Depois de um tempo, né? Abriram esse mercado, possibilitaram que vários concorrentes chegassem aí. E aí ela começou a sofrer mais, ó. Por volta aqui de 2015, 2016, aqui, né? 2017. Aí a receita dela começou a cair, o lucro dela começou a cair, a margem também, o ROI também, o endividamento começou a subir. Isso aqui é um exemplo clássico de uma empresa que começou a perder seus fundamentos. Nesse caso, faria sentido você vender quando você percebesse isso.
E aí você ia evitar essa queda aqui, ó. Ó, 2016, ó. Quando começou a ter problema, né, ela ainda estava lá em cima, ó. E aí você poderia vender e evitar que o seu patrimônio se desvalorizasse tanto assim. Eu estou dando um exemplo aqui realmente bem clássico, né? Porque a empresa ela caiu muito, as ações caíram muito, tá? Essa empresa ela não tem mais os mesmos fundamentos que antes. Nesse caso, faz sentido você vender e deixar de ser sócio. O Pix pode prejudicar a empresa de cartão de crédito? Eu acredito que não. Não tanto quanto parece. O negócio do cartão de crédito não é você pagar, é você poder pagar depois, é você ganhar milhas. Então, continua do mesmo jeito. Ô, Fino, você faz trade? O que acha de day trade? Ó, não faço, mas eu vou deixar isso aí para nossa aula de segunda-feira da Semana do Investidor Iniciante, tá? Para quem não sabe, aí a Semana do Investidor Iniciante vão ter 3 aulas gravadas que vão ser liberadas às 9 horas da manhã na segunda, na quarta e na sexta. Essas aulas vocês podem assistir a hora que vocês quiserem. Mas nós vamos ter lives às 8 horas da noite, todos os dias, de segunda até domingo. E essas lives elas não ficarão gravadas, então você precisa estar lá para assistir. E o tema da live de segunda-feira vai ser justamente isso: day trade, Bitcoin, enfim, todos esses ativos mais especulativos. A gente vai falar sobre isso lá. Vou falar minha opinião e vou explicar direitinho, tá? Bitcoin é investimento? Não, Bitcoin é uma moeda. Uma criptomoeda, um novo tipo de ativo. Não é investimento. Dólar. Dólar é uma moeda, não é investimento. Se você deixar um dólar parado aqui, ele não vai gerar mais dólares. Agora, se você tiver uma ação do Itaú, ele vai gerar mais dinheiro. Faz sentido? Então, investimentos são ativos geradores de renda. Não confundam as coisas. O que não significa que você não pode ter Bitcoin, tá? É só entender que são coisas diferentes. Não tem como você pegar e fazer isso aqui que eu fiz agora com esse monte de empresa com o Bitcoin. Faz sentido nenhum. Não assisti desde o início. Como está a lista de presença? Lista de presença, você manda um e-mail para esse e-mail aqui, que é o e-mail do Marco, e escrito assim, ó, Marco, coloca minha presença aí na aula do dia 9 de janeiro e fala seu nome completo, a cidade onde você mora e só. Manda um e-mail para cá, beleza? Para quem não se inscreveu ainda, a gente chegou a mais de 20 mil inscritos aqui no YouTube. Aperta nesse botãozinho aqui embaixo e se inscreve aí, tá? Deixa o like nesse vídeo e também ativa o sininho. Porque se você aperta nesse sininho que tem perto aí do inscrever, você vai receber notificação sempre que eu lançar um vídeo novo. E a gente lança pelo menos 2 vídeos por semana. Essa semana, além de lançar 2 vídeos, por exemplo, a gente já fez 2 lives aqui. Então, se você quer ter acesso a todo esse conhecimento gratuito aí, aperta nesse sininho, que pode ser uma excelente ideia, tá? Além de você fortalecer meu trabalho, beleza? O Rodrigão tá perguntando aí sobre empresa pequena, small cap e tudo mais. Cara, na verdade é a mesma coisa. Os pontos que você vai analisar são os mesmos. Só que a gente analisou aqui, a gente mostrou a CVC, por exemplo, é uma small cap. Mas, qual que é a questão? Uma small cap, normalmente, ela vai ter números mais baixos, vai ser um pouco mais arriscada, vai tender a ter um crescimento maior, então é isso que você tem que buscar. Já que você vai pegar uma small cap que vai ter um risco maior, busque também um crescimento maior para compensar esse risco. Beleza? Lucas, se você não está inscrito aí no curso de extensão da UFJF, ignora esse negócio de lista de presença. Isso aí é só para a galera da UFJF, tá? Não se preocupe com isso não, foca no conhecimento. Legal, Robert? Ó, a próxima aula que a gente vai dar aí vai ser na segunda-feira lá no Instagram. Então,
Conto com você lá. Se você não está inscrito, me chama lá que eu te mando o link. Beleza? São 2 cursos diferentes aqui que a gente está falando. Um é o NEFIP e o outro é a Semana do Investidor Iniciante. NEFIP é da Universidade Federal de Juiz de Fora. Beleza, então, galera? Pessoal, 1h40 de aula, tá? Já é isso, tá? Já passamos aí do nosso limite. Espero que vocês tenham gostado. No sábado que vem, nós vamos ter mais uma aula do NEFIP, que não vai ser comigo, vai ser com o professor Marco, com algum convidado dele aí, para falar de educação financeira, um tema mais básico, não é sobre investimentos, tá? E aí, no mês que vem, em fevereiro, a gente fala mais sobre montagem de carteira, beleza? E para a gente concluir, e aí a gente pode falar também de análise de fundos imobiliários, que a gente não deu tempo de falar hoje aqui. E, enfim, vai ter muita coisa para rolar ainda nesse curso. Isso estou falando do NEFIP. Se você quiser aí também participar do meu curso gratuito Semana do Investidor Iniciante, me chama lá, se inscreve lá no meu Instagram, que no meu Instagram vai ter o link lá na própria bio, tá? Você nem precisa me pedir, na verdade, é só entrar lá e se inscrever. Mas qualquer dúvida, só me mandar. Você sabe que eu respondo todo mundo no direct. Tá complicado, tá? O nosso Instagram tá crescendo muito, a gente bateu 80 mil seguidores lá. E tá dando, assim, 300 mensagens por dia. Só que todo dia eu tô parando 3 horas do meu dia só para responder as dúvidas de vocês, tá? Então valorizem isso. Tanto no direct, quanto no WhatsApp lá da equipe, quanto aqui no YouTube, nos comentários do YouTube, comentários do Instagram, todos os comentários, beleza? Tô respondendo 100% das pessoas, tô gastando mais de 3 horas por dia só para isso, tá bom? É isso então, tamo junto, galera, e até a próxima. Valeu, vejo vocês segunda-feira aí na Semana do Investidor Iniciante. Beijo, fui!